Na segunda-feira que passou, nós víamos Maria lavando os pés de Jesus com um perfume, o mais famoso da época, de nardo puro. E aquilo ali criou uma bagunça na cabeça de Judas. Por que gastar esse dinheiro todo nos pés do Mestre? Seria melhor que nós pegássemos esse perfume e vendêssemos por 300 moedas de prata. Hoje, no texto santo, Judas vai ter com os sumos sacerdotes. É interessante essa história toda da paixão, que fascina o povo de Deus, que fascina a história da humanidade há 2000 anos, pela profundidade, pelo impacto com que as coisas aconteceram. Olhem que, enquanto Jesus pregava, fazia milagres, os sumos sacerdotes já tinham ali decidido prender Jesus. Não sabia como fazê-lo. Tentavam encontrar uma forma de prendê-lo, alguma acusação grave que pudessem prendê-lo. E Judas aqui, ele vai se oferecer para entregar Jesus. Olha o que Mateus diz. Mateus, ao redigir esse texto, Mateus é testemunha ocular. Mateus viveu aquilo ali. Não ficou sabendo a posteriori do fato, não. Ele viveu, ele estava lá, ele era um dos 12. Olhem que Mateus diz: Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes. Ele foi. Ele decidiu no coração trair o Mestre. E Judas não olhou que era um escolhido pelo nome. Se vocês lembram bem, Jesus sobe a montanha, reza, e ao descer, ele escolhe os que ele quis, chamou um por um pelo nome. E entre esses escolhidos, que o Senhor julgou que seriam os melhores, aparece Judas, com toda a capacidade de ser um grande apóstolo, com toda a capacidade de ser um homem totalmente de Deus, com toda a capacidade de ser ali, de entrar para a história da humanidade como um dos grandes arautos do Evangelho. Mas, por incrível que pareça, o projeto de Deus não toca o coração de Judas. Por incrível que pareça, os milagres que Jesus fez não converteram o coração de Judas. É impressionante, mas Judas, um homem do coração duro, que não se deixa moldar por Cristo. Olha, minha gente, é horrenda a história de Judas, é verdade. Mas esse Judas, aqui filho de Simão, esse Judas Iscariotes aqui do texto santo, ele só explicita aquilo que nós muitas vezes somos. Assim como Judas viveu com nosso Senhor e tinha um coração duro, nós também vivemos com nosso Senhor na Eucaristia e tantas vezes temos o coração duro. Tantas vezes tomamos decisões escandalosas. Tantas vezes nós damos contra-testemunho por não perdoar, por não amar,
por não zelar, por não cuidar, por não ter paciência com o outro. Quantas vezes nós agimos como Judas, quando Judas, ao contemplar as maravilhas que o Senhor fez, que calava as multidões, que deixava todo mundo ali estupefatos, abobados, olhando, mas quem é esse homem que faz tudo isso? Aquilo ali era um nada para Judas. Um cego que começou a enxergar não era nada para Judas. Um coxo que começou a andar não era nada para Judas. Salvar uma mulher que seria apedrejada em praça pública, algo inédito, não era nada para Judas. Não dizia nada ao seu coração. E aqui, por incrível que pareça, nosso Senhor foi vendido, foi rifado por 10% do valor do perfume que Maria Madalena jogou aos seus pés. Vamos vender o frasco por 300 moedas. Vou entregá-lo por 30 moedas. Olha o preço do Senhor, o bom Deus. Foi entregue por um valor irrisório. Só que tem uma coisa aqui interessante no texto santo. Jesus anuncia a Páscoa. Jesus anuncia que está chegando a sua hora. E Jesus anuncia que também ali no meio deles tem um traidor. Eu gosto muito de imaginar e fazer esse exercício muitas vezes como sacerdote, de saber que aquela pessoa ali não é convertida e ter paciência, esperar a conversão. Nosso Senhor sabia quem era Judas, sabia todas as suas atitudes, sabia o seu pensamento, era Deus. Ele prescrutava os corações. Não é como a gente, como nós que só vemos a face, não. Ele via o coração. Ele conhecia a pureza, conhecia a maldade, conhecia a capacidade da conversão. E mesmo assim, ele esperou em Judas. Só que ele anuncia: um de vós vai me trair. Um de vós me trairá. Aquelas palavras ali no meio daqueles homens que se consideravam amigos, com o objetivo comum instalar o reino de Deus, com um sonho comum de um mundo melhor, com tantas esperanças de vencerem o Império Romano, com tantas esperanças de resgatarem o homem de uma vida pregressa, de uma vida de pecado, a uma vida santa, a uma vida na graça. E aqueles homens ali, agora entram em choque. Entre nós tem um traidor. E o bonito é porque eles não sabiam quem era. Não sabiam se desviariam do caminho, e começam perguntando um a um. Porque isso aqui é interessante, minha gente, porque muitas vezes o homem faz o mal que não quer. Muitas vezes o homem faz o mal por não conseguir viver no bem. Vejam que nós temos pecados que nós nos acostumamos com ele. Mas nós temos pecados que cometemos porque não conseguimos viver sem cometê-los. E aqui é que entra a luta. E um por um se aproxima do mestre e estão a perguntar: mestre, sou eu? Mestre, serei eu? Mestre, sou eu? E Jesus em momento algum responde: não, não, não.
Jesus mais uma vez dá uma resposta enigmática. É aquele que põe a mão no prato comigo. Eu imagino o susto de Judas ao saber que o mestre sabia que ele era o traidor. Porque aqui é interessante, porque Judas já tinha ido ter com os mestres da lei, já tinha combinado o valor, só estava esperando a hora de apontar. Muitas vezes nós mesmos vivemos assim, nós sabemos fulano fez maldade com o Senhor e muitas vezes se apresenta com um rosto tão angelical. Os mais fracos na fé muitas vezes revidam, os mais fortes na fé muitas vezes rezam no coração e com pena dizem assim: meu Deus, não entendeu nada o que é o amor. E essa era a condição de Cristo. Esse é o filho da perdição. Não entendeu o que é amar e ser amado. E olhem que quando Judas pergunta, Jesus não responde, só diz: tu o dizes. Por que, meu Deus do céu, Judas nesse momento aqui não se converteu? Por que não reconheceu o erro e disse: mestre, eu combinei de te entregar, está aqui as moedas do crime, mestre? E poderia ter entrado para a história como um apóstolo redimido. Como redimido assim foi Pedro ao negar o Senhor 3 vezes. Como redimido assim foi Tomé a não acreditar na ressurreição. Poderia Judas também se redimir. Mas é impressionante. Mas muitas vezes o orgulho não permite que o homem volte atrás. E o orgulho, meus irmãos, é sementeira de perdição. Muitas vezes o maior pecado que nós carregamos dentro de nós é o orgulho. E muitas vezes não é o orgulho de querer ser melhor que os outros, não. Esse aqui é pouco. É o orgulho de imaginar que pode se salvar sozinho sem Deus. É o orgulho de pensar que vai se salvar sem Deus, que a sua força se basta a si mesmo. E é aqui a grande perdição da vida do homem. Que essa santa liturgia, que esse tríduo pascal que amanhã haverá de começar, seja para nós fonte de alegria, de conversão, de esperança. E acima de tudo, uma grande guinada de santidade, para que um dia o céu nós possamos alcançar. Não sejamos nós Judas, mas sejamos nós todos os dias João, que amou incondicionalmente e ao Senhor toda a sua vida entregou. Fiquemos de pé.